está feliz com a sua presença nessa noite. E estenda suas mãos, vamos abençoar a vida da Karen nessa noite. Ore por ela aí no seu lugar, amém? Senhor, nós apresentamos a tua filha em tuas mãos, Pai. Deus, que haja um alinhamento, Pai, entre céus e terra nessa noite, Pai. Que, Senhor, que ela possa discernir, que ela possa se mover conforme aquilo que o céu tem gerado sobre nós, Pai. Sim, Deus, nós ligamos isso nessa noite, Pai. Senhor, usa a vida dela, Pai, para que haja construção, para que haja fundamentação, para que haja renovo, Senhor, para que haja alinhamento sobre a tua igreja, Pai. Senhor, nós concordamos com esta oração, nós te damos graça e nós te agradecemos por esta oportunidade. No nome de Jesus, assim nós te pedimos, amém e amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Você está feliz, diz glória a Deus. Agora você está muito feliz, diz aleluia. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de conhecer essa casa, essa igreja. Estou muito feliz de estar aqui com o Jonas que é um amigo que caminha junto comigo. Às vezes eu acho que ele até fica me seguindo, que a gente em todo lugar está junto. Quero agradecer ao Leandro, ao pastor da igreja pela responsabilidade. Agradeço a você que veio aqui hoje, que saiu da sua casa, do seu lugar de conforto. Sabe, a nossa casa é o nosso ambiente, é o nosso habitat. Lá a gente se sente tão bem, não é? Mas deixa eu te falar, não existe um lugar que possa suprir a sua necessidade de eternidade, senão a casa de Deus. É aqui que você vai ser preenchido com o que você precisa. Estou muito feliz de estar aqui. Você trouxe sua Bíblia? Trouxe? Abre ela aí lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, 17. Obrigado, Espírito Santo. Sempre foi sobre você. Marcos 10, 17. Amém? Está escrito assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E fitando-o, o amou. E Jesus fitando-o, o amou. E disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Eu quero ler o versículo 21 de novo, só para você guardar isso no seu coração. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Amém? Coloca a mão no seu coração. Faz isso, por favor. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer porque o Senhor nunca nos deu motivos para duvidar do teu amor. O Senhor nunca nos deu motivos para não acreditar que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Muito pelo contrário, todos os dias nós podemos olhar, experimentar, ver que o Senhor é bom e que a sua benignidade dura para sempre.
Nós queremos te agradecer porque quando nós não tínhamos nada, o Senhor pôde, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos dar tudo. Nós queremos te agradecer porque quando nós não tínhamos valor algum, foi os teus olhos, Jesus, foi os teus olhos, Pai, que encontraram em nós um valor, que encontraram em nós algo que valesse a pena. E nós queremos te pedir nessa noite, lança sobre o nosso coração a semente da Tua palavra. Tua palavra não tem erros, não tem defeitos, não tem falhas, mas o nosso coração, às vezes a gente está acumulando tanta tristeza, a gente está acumulando tanta decepção, a gente está acumulando tantas lutas não ganhas, mas Pai, nós ainda cremos, Jesus, que o Teu sangue é suficientemente poderoso para nos fazer uma terra boa outra vez. Nós queremos guardar, nós queremos esconder a Tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti outra vez. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo. Amém. 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 O Senhor me deu uma palavra muito simples, uma palavra muito rápida, e por isso eu queria te pedir tua atenção só por alguns minutos nessa noite. Sabe, mova-se, mova-se. Quando o Leandro me passou esse tema, eu fiquei, Jesus, o que o Senhor tem para ensinar para o meu coração, antes de levar para lá, o que o Senhor tem para ensinar para o meu coração? Porque eu costumo entender e aprender que a palavra, ela primeiro precisa mexer comigo, para que ao ser testemunhada pela minha vida, eu possa passar ela para você. E o Senhor falou para mim, Karen, existe uma geração que está se movendo sim, existe uma geração que está caminhando sim. O problema é para onde ela tem se movido, para onde ela tem ido, para quem ela tem recorrido. Sabe, eu não vim te ferir, eu não vim te bater, não, longe de mim, bater na minha geração, bater na igreja do Senhor, ferir você. Eu quero te motivar a entender qual é o propósito do seu caminho. Quando nos é convidado por Jesus, o vinde após mim, é como se Ele estivesse dizendo, mova-se, mas não mova-se em direção a qualquer coisa. Não mova-se em direção às suas maiores expectativas de riqueza, às suas maiores expectativas de sonhos realizados, às suas maiores expectativas de fama, não. Quando Jesus fala, vinde após mim, Ele está falando, a motivação para que você se mova precisa ser eu. Você precisa se mover para mim, em direção a mim. Só que deixa eu te falar, a gente vê muitas pessoas perdidas na sua forma de caminhar porque não conhecem Jesus. A gente só sabe para onde ir quando a gente conhece Ele de fato. Você pode muito bem conhecer o Deus que pregadores falam, mas Ele é muito mais profundo do que a fala de alguém, do que o discurso de alguém. Você pode conhecer um Jesus que é levantado em uma praça, isso é incrível, eu acho incrível as praças gritarem o nome de Jesus, mas Ele é muito mais profundo do que isso. Sabe qual é o tamanho da profundidade de Jesus para você? Infinita profundidade. É como se Ele dissesse na sua palavra, quando você me conhece, não é o suficiente, você precisa prosseguir, porque há muito mais para você conhecer em relação a Ele. Intensidade, cara, te faz conhecer Jesus hoje de uma forma incrível, mas amanhã, se não existir constância, Ele foi só o Deus de ontem. Conhecê-lo hoje de forma intensa é incrível. Mas a palavra, o evangelho sempre foi sobre uma boa notícia que se enraiza dentro de você e não vira um dia, não vira um momento, não vira uma hora, não vira uma conferência, vira uma vida. Vira uma vida. Por isso eu quero te convidar nessa noite a não se conter em mover-se em um tempo, a mover-se com
determinadas pessoas. Deus quer usar você para mover aqueles que estão parados no meio do caminho. Mais triste do que você olhar para um caminho e não enxergar nenhum passo nele, porque significa que ninguém passou por ali ainda, é quando você olha e enxerga passos abandonados no meio do caminho. Alguém chegou até determinado ponto e desistiu, e parou no meio do caminho. Sabe, a Bíblia vai falar que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então tudo que nós precisamos saber sobre Deus, sobre o Pai, está revelado em Jesus Cristo, está revelado no Filho. Só que eu acredito muito que quando Jesus deixa sobre nós o Espírito Santo, Ele está falando aqui na terra: você vai ser a minha imagem, você vai me refletir. Cristo reflete o Pai, nós refletimos o Filho. Cristo era e ainda é o unigênito de Deus, mas depois da cruz, depois da ressurreição, é como se o unigênito de Deus abrisse em si um caminho para ser o primogênito de muitos. Agora nós também podemos caminhar como filhos, nós também podemos chegar perto como filhos. Eu acredito que o maior mover de Deus sobre a nossa geração não é riquezas, não é prosperidade financeira, não é o quanto nós queimamos, é o quanto nós somos constantes nesse fogo. É por isso que é pedido um fogo que arde continuamente sobre o altar e não se apaga. O que tem movido você a estar em Cristo? Sabe, eu olhando a história de Jesus, eu aprendi que três tipos de pessoas se moviam com Jesus. Você está acordado? Diz amém? Está funcionando, Deus. Primeiro tipo de pessoas, a multidão. E sabe, a minha oração todas as noites é: Deus, me livre de ser multidão. Porque você pode até achar que quando um dos discípulos vira para Jesus e fala: Jesus, a multidão te aperta, você pode até achar que a multidão era próxima de Jesus, mas não era. Jesus está muito mais interessado em alguém que rompe a multidão e toque na orla dele do que em uma multidão que o aperta. É como se ele falasse: a multidão, ela está do meu lado, mas não conhece nada de mim. As multidões andavam com Jesus, mas não era por quem Jesus era por aquilo que ele fazia, por aquilo que ele falava. Muitos estavam ali para contestar, muitos estavam ali para observar. A multidão, ela se move por aquilo que Deus dá. É por isso que eu não consigo entender, e me perdoe por isso, eu não consigo entender cristãos que falam que são cristãos, mas parece que quando as coisas não dão muito certo, a gente esquece de Cristo. A gente esquece de tudo de bom que Ele fez, e a gente coloca Ele na parede e fala: Cristo, Deus, por que está acontecendo comigo? Eu fui o melhor filho há tantos anos, eu te sirvo, e Jesus está falando: você está perto de mim, mas você é multidão. Sabe qual é o risco disso? A mesma multidão que estava apertando Jesus é a que levanta as suas mãos e fala: solte Barrabás, crucifique Jesus. Segundo tipo de pessoas que se moveram por perto de Cristo, as pessoas que tinham necessidades, elas se moviam pelas suas necessidades. A Bíblia vai falar que uma se arrasta e toca na orla de Jesus e recebe sua cura. A Bíblia vai falar que um grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e recebe a sua cura. A Bíblia vai falar de uma viúva que tem o seu filho morto e está caminhando com o caixão, mas quando se encontra com Jesus, Jesus toca no caixão e o seu filho ressuscita. Mas a Bíblia não dá continuidade à história dessas pessoas. Você consegue ver na Bíblia a história delas recebendo um milagre, tendo a sua necessidade suprida, mas não há um legado. Não há uma continuidade.
Eu não estou falando que você não pode vir até Cristo pela fama dele, mas não permaneça pela fama. Eu não estou falando que você não pode vir a Cristo pela sua necessidade. Não, conheço muitas pessoas que por causa do milagre começaram a conhecer o Deus do milagre. Mas não permaneça só por causa do milagre. Mas sabe, existiu um terceiro tipo de pessoas. E essas foram mais íntimas. A Bíblia fala que Jesus vê alguns pescadores e ele entra na história desses pescadores e, parafraseando, resumindo, ele fala assim: segue-me. Jesus não falou: olha, larga tudo que vocês têm, porque eu quero que vocês deixem tudo isso. Não, Jesus vira para eles e fala: sigam-me, me sigam. Foi escolha de Pedro largar o barco. Foi escolha de João largar o barco. Jesus chega em Mateus e ele fala: segue-me. Foi escolha de Mateus largar a sua cabana de impostos. Porque deixa eu te falar, o convite ao caminho está feito, mas quem escolhe dar o primeiro passo nele é você. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a Bíblia ensina que pelas suas pisaduras nós seremos sarados, mas só quando nós começarmos a caminhar como ele caminhou. A Bíblia diz: aquele que fala estar com Cristo, que fala ser como Cristo, precisa andar como ele andou. Sabe qual é o maior convite de Jesus, do Evangelho? É você voltar a ele. Antes de Jesus, a gente estava caminhando para a perdição, cara. A gente estava caminhando para o pecado. O pecado era o que regia a vida do homem. Mas depois da cruz, é como se no caminho que a gente ia para a perdição, o próprio Jesus abrisse um caminho nele mesmo para que a gente pudesse chegar a Deus outra vez. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida, é a porta, é o pão, é a água. Então não vem falar para mim: ah, mas o que eu quero não está em Jesus. Está sim, você só precisa rever aquilo que você está querendo. Porque tudo que você precisa, que denota a eternidade, está em Jesus. Jesus. É tudo sobre Ele, cara. Sabe, eu aprendi esses dias da pior forma possível. Que sem o combustível certo você não vai para lugar nenhum. Eu aprendi que é muito mais barato e muito mais fácil a gente andar na reserva. Não é? Acontece comigo algumas vezes. A luzinha está piscando, a gente faz o quê? A gente confia que a reserva vai fazer a gente chegar lá no propósito que a gente tem, lá no lugar que a gente quer chegar. Porque andar na reserva é mais barato, mas você corre um sério risco de não chegar no lugar que você quer chegar. E é por isso que eu vim te convidar a não viver de momentos em momentos com o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Não ande na reserva com Ele. Agora, cara, é muito mais caro e mais difícil a gente encher o tanque. Mas quando a gente enche, a gente tem certeza que a gente vai chegar no lugar que a gente quer. A gente tem certeza que a gente vai cumprir o propósito que a gente fez. A diferença está em quanto você está disposto a pagar. Ah, Karen, mas o reino de Deus não é barganha. Claro que ele não é. Mas é um reino que tem valor. É um reino que recompensa aquele que renuncia. Que recompensa aquele que abre mão. Mas não é um reino de medalhas. Jesus, ele não vai colocar medalhas no seu peito. Para você pegar ela, levantar, que nem aqueles atletas quando sobem no pódio, pegam o troféu, pegam a medalha e fazem... Você vai conquistar sim. Mas o maior valor das suas conquistas vai estar nas cicatrizes que você recebeu para conquistá-las.
A gente tem medo, a gente tem vergonha de no meio do caminho mostrar as nossas cicatrizes para quem a gente encontra. Só que deixa eu te falar uma coisa que Jesus falou comigo. Jesus passa pela cruz, sim ou não? Jesus vence a morte na cruz, sim ou não? Ele ressuscita. Mas sabe, quando Jesus ressuscita, o seu corpo fica incrível de novo, mas Ele deixa as cicatrizes das suas mãos. Eu falei, Jesus, por que o Senhor não se curou totalmente? Espírito Santo, me ensina, por que Jesus deixou as feridas das suas mãos? E o Espírito Santo falou para mim, Karen, você lembra de Tomé? Se Jesus não tivesse as feridas, Tomé não reconheceria quem ele era. E aí vem Paulo e ele fala assim, ó, eu já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo, não vivo mais eu, não vivo na carne, mas Cristo vive em mim. É como se ele estivesse dizendo, não há como viver a vida de Cristo sem morrer a morte dele. A gente vai para a cruz, mas quando a gente passa por ela, a gente não vive mais como as nossas vontades. As vontades de Jesus começam a reinar sobre a nossa vida. Mas olha que incrível, no final do livro de Gálatas, Paulo ele fala, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Sabe o que é isso? Assim como Tomé reconheceu Jesus nas marcas que ele permitiu ficar no seu corpo, nas cicatrizes que ele carregou, alguém vai reconhecer Jesus na sua vida, pelas cicatrizes que você está carregando, pelas cicatrizes que você tem. Elas falam muito mais sobre aquilo que não conseguiu te matar do que sobre aquilo que te fez sofrer. Mova-se apesar delas, mova-se. O preço é caro, é difícil você todos os dias ser cheio pelo Espírito Santo, mas é quando Ele te preenche completamente que o caminho não é difícil para você. Você sabe para quem está indo. A paisagem ao redor pode não ser das melhores, mas a recompensa do final, Jesus, Ele continua sendo a melhor escolha. Ele continua sendo a maior riqueza. Agora, para terminar minha parte, todo mover, ele me fala sobre o propósito que eu tenho, aonde eu quero chegar, e sobre a motivação que eu tenho para me mover. Propósito, se você não tiver amor pelo seu propósito, você não chega nele. Motivação nunca foi sobre riquezas. Para com isso. Riqueza é fruto da misericórdia de Deus. Ele te permite ter porque Ele é rico em misericórdia. Agora a motivação do caminho para que você se mova é o amor. A Bíblia vai dizer, eu podia falar a língua dos homens, eu podia falar a língua dos anjos, mas se eu não tivesse amor, de nada valeria. Você só fica firme no caminho para onde você ama ir, para quem você quer encontrar. Sabe, é incrível que a minha família, a gente sempre viaja no final do ano. E cara, se tem uma coisa que eu não sou muito fã, é viajar de carro, de ônibus, que a gente fica vendo o quê? Mato. Encontra uma cidadezinha estranha no meio do caminho, mas quando chega no destino, a minha família está lá, a galera que eu amo está lá, toda viagem valeu a pena. Sabe, com Deus é assim também, o caminho com Cristo é assim também. Às vezes não vai ser a melhor paisagem, a gente vai encontrar pedras no meio do caminho e a gente vai até cair em algumas delas. Mas a significância da pedra, quem dá é você. Para Elias, 12 pedras ele edificou o seu altar. Alguns olham para a pedra e falam, não, vou cair. Outros olham para a pedra e falam, poxa, eu caí, mas não vou ficar no chão.
Ou você escolhe fazer dela um motivo para você nunca mais se levantar, ou um motivo para você se colocar de pé e entender que agora você sabe caminhar melhor. Pode não ser os melhores dias, você pode até sentir alguns espinhos matando os seus sentimentos, a sua carne, pode até doer mais. Olhe para Cristo. Você ama Cristo? Você ama Cristo? Então é por causa dele que você suporta tudo isso. É por amor a ele que você continua diante de tudo isso. Sabe, eu vejo jovens entristecidos porque amizades acabam, pessoas vão embora. E às vezes Deus pede pra gente, não pra gente poldar algumas amizades. Porque a amizade tóxica a gente não polda, porque quando polda cresce. Amizade tóxica a gente arranca pela raiz. Infelizmente é assim. Não significa que você nunca mais vai ser amigo, mas significa que agora não está tudo bem. E aí vem o Espírito Santo e nos ensina que esse vazio que fica, quem preenche é Ele. Ah, Karen, mas as pessoas vão embora, deixa elas ir, cara, Deus volta. Deus volta. Ah, Karen, mas alguns sonhos vão embora. É difícil, mas deixa eles ir. É um preço que você está pagando para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Seus sonhos são muito bons, mas os sonhos de Deus são muito melhores do que os seus. Eu tinha sonhos, mas um dia eu percebi que os meus sonhos não eram tão bonitos quanto os sonhos de Deus ao meu respeito. E quando é por amor, cara. Amém. E quando é por amor, cara, nada pesa. Às vezes acontece com minha mãe. Minha mãe pede algumas coisas assim. Karen, lava a louça. Daqui a pouco eu lavo, cara. Mãe tem uma coisa, né? Se a gente fala daqui a pouco, parece que elas ficam possuídas. Ah, não faz nada que eu falo. A gente entende, é o jeito delas. O jeito delas. E eu lavo a louça, não porque eu gosto de lavar a louça. Quem gosta de lavar a louça? Cara, que Deus gere mais pessoas como você. Que olha. Mas eu faço porque eu amo a minha mãe. É por isso que Jesus ele pede renúncia. Renunciar é bom? Não. É difícil. Mas você faz porque você ama Jesus. Enquanto você tentar pela força do seu braço, sempre vai ser mais difícil. Enquanto você entregar a sua fraqueza para Ele, você vai entender que o poder dEle está se aperfeiçoando bem aí. Uau! Sozinho, sempre vai ser mais difícil. Com Ele, você sempre vai ter a quem recorrer. Você sempre vai saber a quem você pertence. Mova-se, mova-se, mas nunca mova-se sem amor por Cristo. Nunca mova-se sem amor pelo Espírito Santo. Ele não é mais Jesus não é mais um personagem da história. Deus, Ele não é uma força boa no universo, não. Ele é Pai. E como Pai, Ele quer ter orgulho dos seus filhos. Jesus é o Salvador e como Salvador Ele quer ser aquele que reconcilia você com Deus, aquele que traduz Deus para o Espírito Santo e o Espírito Santo traduz para você, intercede por você. Sabe, o lugar ideal para o homem não é no jardim. Eu aprendi que não é no jardim. O do homem, aonde ele se sente pleno e satisfeito, é em Deus. Por isso que em Gênesis 1 a ideia já nasce no coração de Deus. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O homem existia no coração de Deus. Então, meu querido, mova-se em direção a Ele. Quando você mover-se em direção a Ele, você não vai suportar as pessoas indo em direção a qualquer outro lugar. Você vai falar, ei, é aqui, ó.
É esse caminho, é esse propósito, é Jesus. Volta. A gente nunca mais vai ser uma igreja do irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Como assim, Karen? Pergunta para mim, como assim? A Bíblia fala que o irmão mais velho, ele vê o irmão mais novo dentro da casa recebendo uma festa e ele fica indignado. Por quê? Ah, mas eu estava dentro da sua casa, pai. Eu fiz tudo o que o Senhor mandou, o Senhor nunca me deu uma festa. Não, não é sobre ser esse tipo de igreja. É sobre ser a igreja do servo. O servo que ouve o pai falar, vá, mate um novilho, porque esse meu filho estava morto e reviveu. E a gente vai preparar a festa. Esse é o movimento da igreja da última hora, da igreja que vai ser gloriosa. A gente não vai suportar ver as pessoas indo em direção à perdição. A gente vai levantar a nossa bandeira e mostrar Cristo para o mundo. Não é mais sobre ter 4 paredes, é sobre fazer do mundo as nossas 4 paredes. A gente vai amar todo o mundo. Abriremos mão do sistema pecaminoso e corrompido do mundo, sim, mas não abriremos mão dos nossos irmãos que estão no mundo. É com a gente que Ele conta. Eu quero repreender da nossa geração esse complexo de inferioridade que o inimigo tem gerado aqui, ó. A gente olha no espelho e a gente não se ama mais, não porque a nossa opinião, mas porque alguém já falou tanto ao nosso respeito que a gente acha que é verdade. Moças da minha geração que olham no espelho e falam, Deus, eu não me sinto bonita. Mas não é porque você não se sente, é porque alguém falou para você que você não é bonita. Aí você tomou isso e agora diz, Deus, eu não sou bonita. Alguém vira para você e fala, não, você não tem um corpo legal, você tem rugas. Sabe o que eu aprendi, cara? O que o Espírito Santo me contou e eu vou contar para você. Eu sou apaixonada por crianças e idosos. Toda vez que eu vou numa igreja e eu vejo criança tendo liberdade, eu entendo que o Espírito Santo tem liberdade ali também. Agora, todas as vezes que eu vejo uma pessoa idosa, eu gosto de olhar bem no rosto, porque eu aprendi que ruga não é defeito, é enfeite. É enfeite, a sabedoria enfeitou o seu rosto. E alguém vira para você e diz que isso é um defeito, você vai no espelho e você fala, Deus, eu tenho esse defeito. Para, você é o templo perfeito do Espírito Santo. Oh! Você é o lugar ideal dele, com esse cabelo, com esse corpo, com essas rugas, com essa maquiagem. Ele te acha a casa perfeita para ele. Ele mora aí, ó. Deixa ele te preencher e você vai muito mais longe. Não viva com ele na reserva. Ah, eu preciso hoje, então vou para a igreja ajoelhar e vou orar. Para. Isso é viver na reserva. É você estar lá no seu quarto, ó, tendo todos os motivos para, sei lá, para dormir mais cedo. E aí você olha para o teto do seu quarto e você fala, não, Espírito Santo, eu abro mão de um pouco mais do meu sono para ficar com você. É você fazer que nem eu, odeio lavar louça. Mas minha mãe pede, eu vou lavar, eu boto um fone de ouvido e começo a cantar hinos, adoração ao Senhor. O Espírito Santo está me enchendo até com aquilo que eu não gosto de fazer. Até naquilo que eu não queria fazer. Porque Ele é assim. Ele é sensível. Ele é uma pessoa. E é Ele que vai andar do teu lado nesse caminho. Jesus não está aqui. Jesus, Ele fala assim, eu vou, porque eu vou preparar lugar para vocês. Mas Ele diz, eu não vos deixarei órfãos. Eu deixarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E Ele tem um propósito. Qual é, Karen? Ele vos fará lembrar. Ele vos fará lembrar. É tempo da gente voltar a se lembrar de Jesus. E a gente só consegue com intimidade com o Espírito Santo.
Fica de pé comigo, por favor. Se está acordado, diz amém. Sabe, eu vou te contar um testemunho aqui, não para minha glória, mas para você entender o quanto Deus é fiel e Ele trabalha com a sua disposição. Não com a sua disponibilidade, com a sua disposição. Como assim, Karen? Esse jovem aqui, ele tinha disponibilidade. Foi até Jesus e falou: Jesus, eu quero ter a vida eterna, o que eu faço para ganhar isso aí? Só que nunca foi sobre o que a gente faz, sempre foi sobre o que Ele escolheu fazer. E aí vem Jesus e fala: olha, você conhece os mandamentos? Conheço, Jesus, já conheço esses aí tudinho. Então, agora você pega o que você tem, porque falta uma coisa para você. Você pega o que você tem, você vende, você dá aos pobres, ajunta tesouro no céu e me segue. Você concorda comigo que quando esse jovem vai a Cristo, ele está mostrando a sua disponibilidade para Jesus, sim ou não? Mas ele não estava disposto. Disponibilidade e disposição é diferente. O disponível, ele vai ter tudo para fazer, mas ele sempre vai olhar aquilo que ele vai receber se ele fizer. Agora o disposto não, é diferente. Eu venho de um tempo da Assembleia que tinha as irmãzinhas do coque, e as irmãzinhas do coque nem sempre era afinada, cara. Elas pegavam o microfone para cantar, nem sempre era aquela afinação bonita que a gente vê hoje em dia, mas pensa em uma unção que existia naquelas mulheres. Elas não tinham as ferramentas, elas não tinham a melhor voz, não tinham o melhor talento, mas tinham disposição para estar aqui na frente e ser aquilo que muitos não queriam ser. Por isso que não é sobre a nossa disponibilidade de ir a Jesus, é sobre a nossa disposição de fazer aquilo que Ele pede. Falta uma coisa. A Bíblia fala que Jesus olha para ele, Jesus o ama. Jesus fixa os seus olhos nele, Jesus o ama. Sabe o que é isso? Antes de qualquer decisão daquele jovem, Jesus já estava o amando. Mas falta uma coisa para aquele jovem. Talvez do mesmo amor que ele recebeu antes, ele deveria ter dado. A Bíblia fala que ele sai indignado, entristecido, porque ele tinha muitas riquezas, mas nenhuma delas era Jesus. Nenhuma delas era eterna. Jesus estava oferecendo a eternidade, mas para quem se move por momentos, a eternidade não tem valor. Agora, quando o seu coração estiver nele, nenhum momento compra o seu coração. Nenhum momento compra a sua integridade com ele. Chega de pecado premeditado na nossa geração. Uou! A graça, ela não é patrocínio para você pecar, não. Ela é motivação para você sair desse lugar de sujeira, para você sair do lugar que entristece Jesus, para você mudar esse seu caráter, essa sua natureza adâmica. Vai gritar todos os dias, mas quando vem o segundo Adão, ele traz a oportunidade de você voltar a ser aquilo que Deus quer que você seja. Alguém que anda pelo Espírito e não pela carne. Que é guiado pelo Espírito e não pelos seus sentimentos. Seus sentimentos te enganam. O Espírito sempre vai fazer você caminhar em direção a Jesus. Chega de pecados de estimação. Chega de reserva. É sem reserva. Nós somos uma geração sem reserva. A gente só anda cheio. Eu acredito na minha geração, eu acredito na igreja do Senhor, eu acredito na liderança que Ele tem levantado nesses últimos dias. Não estamos nos movendo por pratos de lentilha, nós estamos nos movendo por Cristo Jesus. Nós não estamos nos movendo porque todo mundo está indo, não. A gente fez a nossa escolha, e se nós vermos uma multidão escolhendo ir para o mundo, nós vamos continuar indo na contramão, porque Jesus não está no mundo, Jesus está em Cristo, Jesus está passando pela cruz, Jesus está fora do túmulo, Jesus está guardando lugar para você no céu, cara. Quer um lugar melhor do que em Cristo?
Agora, Ele nunca prometeu que seria fácil. Mas Ele prometeu estar com a gente todos os dias, até nos dias difíceis. É, Jesus. Ele nunca prometeu que você não choraria. Mas Ele sempre prometeu que a lágrima rolada seria guardada e seria mostrada para Deus um dia. Ele nunca prometeu que você não iria sangrar. Mas Ele prometeu ser a cura da sua ferida. O castigo que estava sobre Ele não era para Ele, mas porque Ele escolheu tomar esse castigo sobre si, hoje nós podemos ter paz. Podemos ser sarados. E se isso não te motiva a continuar mais uma milha, eu não sei o que vai te motivar mais. Se você olhar para o mundo, você vai perder sua esperança, porque o mundo vai de mal a pior. O mundo jaz do maligno. Mas se você olhar para Cristo, se você viver como Cristo, alguém vai olhar para você e vai perceber: Cristo em você é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da glória. Amém? Amém? Amém. Pega na mão de quem está do seu lado. Jonas vai vir louvar para a gente. Esse cara do bigodinho aqui, oh Jesus. Orem pela vida dele, irmão.